Obrigado, ilustre desembargador. Eu gostaria de sustentar mesmo assim. Obrigado. Muito boa tarde, senhor presidente. Muito boa tarde, senhor relator. Agradeço por ter me recebido naquela sexta-feira à tarde para falar sobre o caso. Professor Paulo, acredito que os ensinamentos do senhor serão de grande valia nesse caso, após a sustentação da defesa. E o que a gente viu na tarde de hoje aqui, para mim, confirmou o que o meu pai me dizia. Eu sou filho de pai e mãe garis, e meu pai eu não posso dizer que ele era analfabeto, porque mal ele sabia assinar um nome. Mas meu pai, desde criança, ele dizia pra gente que saber não ocupa espaço. Nessa sala hoje, se saber ocupasse espaço, não caberia. Então, assim, experiências de vossas excelências em tudo que eu vi nessa tarde aqui é de um crescimento fora da curva para a gente que está aqui enquanto defesa. Senhor presidente, já adentrando nos autos, há 15 anos eu advogo. E nesses 15 anos, eu criei para mim um entendimento que cada processo é um barco. E a gente, como operadores do direito, cabe manter a proa aonde o único destino é alcançar a justiça. Se nessa navegação a gente perde a proa, deixa de aplicar preceitos de lei, a gente fica à deriva. A gente vai chegar em qualquer outro lugar, mas não na justiça. Isso é uma coisa que eu carrego comigo. E entrando nos autos, professor Paulo, eu vou começar do início, aonde a defesa, eu entrei nesse processo aos 48 do segundo tempo. Já tinha, inclusive, sido oferecidas as razões de apelação. E eu sou, assim, um profissional meticuloso. Eu gosto de leitura. Não tenho preguiça de ler. E eu peguei esses autos por amor à profissão. E fui ler desde a primeira página. O primeiro despacho do juiz, de certo modo, poderíamos chamar de erro material? Sim. Ou talvez de qualquer outra situação. O MP pede, na sua cota ministerial, a prisão preventiva do acusado. O magistrado nega a prisão preventiva da vítima, que já estava morta há muito tempo. E isso se passou. O processo seguiu. Ao movimento 70, a advogada então constituída protocola a tua procuração. 2 dias depois, excelências, tinha uma audiência para oitiva de 2 testemunhas de acusação de extrema importância nos autos. Essa audiência aconteceu sem a presença da advogada constituída, sem a presença do réu. E isso, a advogada sequer tinha apresentado defesa prévia. Estava dentro do prazo ainda de se apresentar essa defesa prévia. Mas, entretanto, em menos de 48 horas, após a habilitação da defensora, aconteceu uma audiência. Essa audiência, professor Paulo, foi novamente pela defesa questionada em momento oportuno, que eu vou apontar aqui no decorrer da nossa sustentação. Em defesa prévia, a defesa faz um primeiro questionamento. A vítima cai de uma altura de mais de 4 metros. Ao ser alvejada 2 vezes, nas fotos do laudo se vê, se Vossas Excelências tiverem oportunidade de acompanhar, nas fotos do laudo se vê a posição onde os disparos atingiu. De certo modo, poderia até se dizer que teria uma chance de sobrevivência. Mas a queda de 4 metros, considerando que durante essa queda, a vítima bateu a cabeça num telhado. Isso está lá no laudo. A defesa fez um primeiro requerimento. Que a polícia científica se manifestasse sobre essa questão da queda. Até que ponto isso foi fator preponderante para o evento morte? O acusado, senhor relator, ele teria oportunidade de dar vários outros tiros. Não o fez. Não negamos aqui a autoria dos disparos efetuados. Isso a gente não se nega, é indiscutível. Mas, por outro lado, esse evento dessa queda a essa altura, considerando o resultado final do laudo de uma hemorragia, isso sim poderia ter sido causado pela queda. Tem mais outros pontos importantes nesse laudo. Existe no laudo, inclusive, a foto de um projétil que não se sabe se foi oriundo da arma do réu. Outro ponto, que é de tamanha importância para o deslinde desse caso. Nulidades absolutas, nós sabemos que essas nulidades não se precluem. Seguimos, professor Paulo. Veio a audiência de instrução. E na audiência de instrução, ao se abrir a audiência, com muita sabedoria, o membro do Ministério Público assim
requer ao juiz. Isso está no movimento 146.1, o requerimento do próprio Ministério Público. Não é requerimento da defesa, é um apontamento do Ministério Público, claro, por sinal. Me permita, eu vou ler para os senhores. Não decorrer sequer o prazo para a defesa prévia. Realmente não é possível afirmar que estivesse preparada para participar de um ato instrutório. Dificilmente será possível afastar a presunção de prejuízo ao réu nessa situação. Falamos de uma audiência que aconteceu sem a presença do réu e sem a presença do teu defensor. O Ministério Público requereu isso em audiência, a defesa já tinha requerido isso, além do requerimento em relação ao laudo, e o magistrado não decidiu isso em audiência, ele foi decidir posteriormente. Entendo eu, na minha humilde percepção e no meu humilde conhecimento, que se existe um código de processo penal, usar outra norma de forma subsidiária só seria possível se não tivesse dentro do Código Penal um dispositivo que tratasse do tema. O magistrado usa para decidir esse apontamento do Ministério Público e um requerimento da defesa o artigo 218, parágrafo 2º do CPP, dizendo que a defesa, por mais que não tivesse tido prazo de defesa prévia, isso não acarretaria nenhum tipo de nulidade. Entendo eu, professor Paulo, que deveria o magistrado ter aplicado ao caso o artigo 185, parágrafo 2º do CPP, que fala que é no mínimo de 10 dias para que a defesa técnica possa estar perante o juiz e defender os interesses do cliente. Então, usou-se um artigo de forma subsidiária, sendo que existia dentro do Código de Processo Penal um artigo que contemplava a situação. Nesse ponto, é a primeira questão de nulidade que nós apontamos dentro do processo. Outro ponto que merece muita atenção, senhores. Todas as testemunhas, inclusive a irmã da vítima, que é policial no estado do Paraná, em depoimento afirma que o réu era extremamente violento, traficava drogas e armas. Todas as testemunhas falaram isso. Também não se tem nos autos nenhuma dúvida que ele proferiu inúmeras ameaças à vítima. Não se tem nenhuma dúvida em relação a isso. Proferiu inúmeras ameaças. Não se tem nenhuma dúvida que o caminho que o réu tinha que fazer para ir para casa obrigatoriamente passava pelo local aonde estava a vítima naquele dia. E a vítima, por mais que se diz que tinha ido ali para soltar pipa, não estava ali à toa. Sabia que o réu estaria voltando do trabalho e estaria passando ali. O réu já estava precavido, porque estava sendo brutalmente ameaçado por uma pessoa violenta. Dito pela irmã da vítima em depoimento e reafirmado depois em plenário. O meu irmão, quando soube que aprovada no concurso da PM fui, me disse que se eu tomasse posse, me mataria. Esse irmão era vítima. Esse é um dos pontos. A esposa, ex-esposa da vítima em plenário, se olharem a expressão dela, não era uma expressão de dor de ter perdido o marido. Era, professor Paulo, talvez uma expressão de alívio de ter do lado uma pessoa extremamente violenta. Seguimos. No dia dos fatos, caro relator, existia no local uma pessoa de nome Bruno, que foi anteriormente, desde o início, arrolada pelo MP como testemunha. O que o Bruno tem de participação nessa história? O Bruno, além de amigo íntimo, comparsa da vítima, foi a pessoa responsável para, no dia dos fatos, segundo informações e declarações de outras testemunhas nos próprios autos, de retirar da vítima a arma que a vítima portava. Pergunto para os senhores, nesse caso, se comprovado que a vítima portava uma arma, isso muda o jogo? Isso muda o rumo dos autos? Isso coloca o barco na proa? Então, assim, essa testemunha era uma testemunha indispensável à solução do caso. Não se podia abrir mão de uma testemunha que, em tese, retirou do local o filho da vítima e a arma que a vítima portava. Todo mundo sabia que ele andava 24 horas armado. Isso é unânime. Os depoimentos falam por si. Essa testemunha, houve durante o processo inúmeras trocas de juízes e promotores. Talvez por acúmulo de serviço. Esse acúmulo de serviço eu digo porque no dia do plenário, no dia do julgamento, o próprio juiz relata. Por quê?
relata o quê? Que em menos de 24 horas o MP pede uma substituição de uma testemunha. A defesa contesta isso no plenário. E o juiz diz, mesmo com tamanho acúmulo de serviço sem poder, altas horas da noite, decidi e autorizei, deferi a substituição de uma testemunha, sem que a defesa tivesse sequer oportunidade de se manifestar sobre isso. Prosseguindo, então, a testemunha ocular que, em tese, ocultou a arma que portava a vítima, e isso mudaria o jogo, sequer foi ouvida, e sem qualquer justificativa, tanto do MP quanto de qualquer outro. Foi simplesmente esquecido. Não se tem nos autos conhecimento de que ela foi substituída ou desistida pelo MP por dificuldade de localizar. Não consegui ver isso nos autos. Deste modo, a defesa, durante todo o processo, sustentou teses de legítima defesa. Sustentou a tese de que a vítima era extremamente perigoso. E aí vieram os quesitos. Entendemos que os quesitos, se faltar um quesito que não seja, que seja capaz de mudar o rumo do julgamento, deve ser nulo esse julgamento. Embora isso não esteja em razões de apelação, ilustre relator, como eu disse, isso já tinha sido oferecido, entendo que faltou um quesito importante. Agiu o réu ou não em legítima defesa? A vítima portava arma ou não portava? O que disse a testemunha? Por que essa testemunha não foi ouvida? E era testemunha ocular e amiga íntima da vítima. Faziam as coisas juntos. Essa testemunha não foi ouvida. Simplesmente foi abandonada no curso do processo pelo MP, porque trocou o promotor, não estou dizendo que isso é um motivo, mas faltou uma análise meticulosa dos autos para que uma testemunha de tamanha importância, capaz de elucidar os fatos, fosse esquecida. Essa testemunha foi esquecida. Então, deste modo, entende a defesa que está presente os requisitos da súmula 156 e o 62 da STF, no caso. Com relação à qualificadora, o parecer do MP nesse recurso, ele diz que o réu largou um filho de 5 anos para embasar, em tese, a questão da qualificadora. Emboscada não se foi porque está claro no processo que a vítima foi para lá de livre e espontânea vontade. Está claro no processo que era um caminho obrigatório que o réu tinha que passar. Meios que dificultou a defesa da vítima também não ocorreu. A vítima estava de frente, não estava de costas, não foi atingida pelas costas, de forma alguma. Isso não ocorreu. Então, a qualificadora a gente não consegue de maneira alguma visualizá-la nos autos. Mas a dúvida quanto à questão da arma, ela é presente. O cerceamento de defesa é presente, tanto que foi relatado pelo ilustre membro do MP lá atrás, no início dos autos. E a gente não pode aqui fechar os olhos para isso. Então, entendo, ilustre desembargador, que o caso é delicado, mas o caso requer uma análise minuciosa de tudo que aconteceu. E é nesse sentido que a defesa, nessa oportunidade, entende existir nos autos uma nulidade absoluta que seria capaz de anular a sentença e devolver ao réu o direito à legítima defesa, em primeira instância, a que tenha ele um novo julgamento. E se dessa forma assim não entenderes vossas excelências, em relação à qualificadora, nós também não visualizamos nenhum ponto para segurar e manter uma qualificadora em autos como esse. É nesse sentido, senhor presidente, que a gente sustenta no dia de hoje. Muito obrigado, doutor Eurípides. Quero parabenizá-lo pela sustentação oral, também pela atitude de vida, né? Obrigado, esse senhor. testemunho de vida bonito que Vossa Excelência. Obrigado. Parabéns ao seu Obrigado. pai, sua mãe. Obrigado. Eu acho que essas histórias realmente são fascinantes, que elas trazem esperança. Sim. Sempre é possível mudar. Sim. Né? Tem um filme muito legal do Bruce Willis, chama-se 16 Quadros. E a tônica de todo o filme é isso: ele está levando um preso para ser ouvido num processo sobre corrupção policial, e ele vai descobrir mais adiante que ele próprio está incluído naquela lista, naquele preso. Né? Mas a ênfase de todo o filme é que durante aquelas 16 quadras, aquele preso vai falando sobre a mudança e a possibilidade de mudar. Né? E é muito legal. E ele, no final do filme ele mostra
nomes que nós conhecemos e que admiramos e que um dia tiveram uma vida difícil, mas conseguiram mudar. Amém. Um deles que eu acho, assim, que ele me surpreendeu é o Barry White, maestro fantástico, extraordinário. E assim como o nosso Tim Maia tinha sido preso Sim. por furto de pneus, alguma coisa do gênero, né? Mas retomou a vida e fez dela algo muito bonito. O senhor não teve essa história, mas teve uma história muito bonita de luta, né? E de Sim. vitória, mas essa vitória está Se o senhor brilhando aqui ouvir, hoje. assim, eu Então, pretendo... parabéns ao senhor, aos seus pais, por Obrigado. tudo isso. Muito bonito de ver isso. Eu passo a palavra ao eminente desembargador Xisto Pereira. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o desembargador Roberto Bacelar, que se faz presente na sala aqui de sessões. Meu abraço. Cumprimentar Vossa Excelência também, doutor Eurípides, pela sustentação oral. Presidente, aqui ocorreu o seguinte: o desembargador Telmo revisou, o feito foi incluído em pauta, só que o doutor Eurípides cruzou uma petição simplesmente que vê memoriais. E daí, claro, vai para a assessoria olhou memoriais, aguarde-se o julgamento. Então, essas questões que ele levantou da tribuna, eu não apreciei no voto. Há algumas de ordem pública, outras me parece que não. Então eu vou, na verdade, retirar de pauta. Claro que ele fez tentação oral, mas eu vou retirar de pauta, se for o caso, depois nós abrimos oportunidade novamente dele fazer nova sustentação oral. Só que não tenho condições de decidir. Se fosse uma questão só de ordem pública, fosse fácil de decidir aqui, no momento eu decidiria, até pela preclusão, se for o caso, enfim. Mas todas essas questões que ele deduziu da tribuna não constam do meu voto, constam do memorial, mas aconteceu isso. Não fui eu, claro, evidentemente, não tem condições de o desembargador despachar todos os processos do gabinete, despacho do meio expediente, assessoria a ver memoriais, evidentemente que fez. Aguarde-se julgamento, como foi o despacho aqui, né? Aguarde-se julgamento. Só que os memoriais não são memoriais, Vossa Excelência está aditando as razões recursais, né? É um aditamento das razões recursais. Então eu preciso verificar agora com calma essa situação. Então eu estou retirando de pauta. O desembargador Telmo, Vossa Excelência compreendeu o desembargador Pastituski, que é vogal? O que aconteceu? Eu não analisei essas questões. Não analisei porque o doutor Eurípides, ele cruzou uma petição a título de memoriais, e vê no projeto de memoriais. E a assessoria aguarda-se o julgamento. Só que, na verdade, não são simples memoriais, constituem aditamento das razões recursais. Então eu preciso verificar se toda a situação, se matéria de ordem pública, não é matéria de ordem pública, se efetivamente as que não forem de ordem pública, se forem procedentes, pode ser concedido até habeas corpus de ofício, mas eu preciso verificar com calma isso. Então eu estou retirando de pauta. Perfeito, desembargador Xisto. O desembargador Telmo, aguarde, né? Tá. Eu tenho que retirar e depois mandar de novo para Vossa Excelência. Perfeito. Então tá, eu só vou esclarecer uma coisinha. Vossa Excelência mencionou, desembargador Xisto, que o vogal seria o desembargador Fastúcio, mas aqui seria o desembargador Benjamin. Só para ficar claro, porque está sendo transmitido e o nobre advogado está acompanhando, né, o desembargador Benjamin é que está vinculado aí, então fica vinculado. Vossa Excelência aguarda também, né? Perfeito. E veja, talvez eu estou retirando de pauta, né? Tem que reiniciar, vou ter que retirar de pauta para analisar com calma, não é só uma simples vista. Vai zerar tudo. Não é uma simples vista. Por isso que daí eu disse que quando ele fez a tentação oral, que me chamou a atenção, daí fui ver no processo que aconteceu. Tá certo. Então acho que é melhor retirar de pauta, se for o caso, depois tá certo. O que eu vou fazer, se vou dar vista à parte contrária, não vou, se as questões são da ordem pública, não são, tem que analisar com calma. E se for o caso, eu mando novamente a Vossa Excelência para revisão. Como não? Já fiz a anotação. Então tá bem, então está retirado de pauta. Pode tomar nota aí, doutor Fernando, independentemente do quórum, né? E agradecemos a sua participação, doutor Eurípides, desejando uma ótima